Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula. Nesta aula vou falar sobre arco, comando arco. Então no item 2.6 da apostila que eu encaminhei para vocês, tem uma pequena descrição teórica do comando arco. Então, para criar um arco, no AutoCAD nós utilizamos o botão arco, como está aqui na apostila, o comando arco. O atalho não temos, o atalho é o mesmo que o botão arco, ok? E o AutoCAD, ele fornece 11 opções para construção de arco, onde nós vamos ver algumas delas, ok? Então vamos lá direto à aplicação do comando arco, realizando algumas desses 11 comandos de construção do arco e executando algumas atividades práticas aqui, do exercício 8, diretamente no AutoCAD. Então vamos lá no AutoCAD. Então o primeiro exercício 8 lá que mostra, fala a construção de arco com auxílio de 3 pontos. Então vamos construir o arco com auxílio de 3 pontos. Então nós temos aqui o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Então vamos construir um arco com esses 3 pontos. Então para nós construirmos arcos, nós vamos lá no comando arco. Mas lembra quando eu falei a aula passada, então a partir do momento que vocês começam a fazer o desenho, sugiro que vocês criam as linhas ou criam as camadas, tá? Clicando no botão camada. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar como a criação de camada lá nas aulas online compartilhadas, ou verificar na aula anterior. Essa daqui é a videoaula número 8, tá? Então eu vou escolher aqui uma linha 1, que é a construção de arco. Então, as opções de arcos, então nós temos aqui as 11, na versão 2020 que eu estou atuando aqui, estou mostrando para vocês. Então temos aqui arco 3 pontos, início, centro, fim, início, centro, ângulo, tá? Início, fim, ângulo, início, fim, direção, início, fim, raio, início, centro, início, fim, centro, início, ângulo, centro, início, comprimento e a continuar. Ok? Então vamos no primeiro aqui, construção de arco com 3 pontos. Tá? Então clicamos aqui no comando arco e vamos no primeiro. Então vamos lá, observa que na linha de comando está escrito arco, então nós podemos clicar no botão arco ou digitar arco na linha de comando. Então clico no primeiro botão, tá? No primeiro ponto, ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Você que desenha um arco aqui, ó, para ficar mais delicado ou mais aparente a aula, eu vou colocar aqui a construção dos arcos uma linha mais espessa, tá certo? Então já vou mudar a camada para a linha de 0,3 milímetros. Então aqui construir o arco, vou apagar e executar novamente o comando. Clicamos no arco, escolhemos o tipo de arco a ser construído, então com auxílio de 3 pontos. Aqui, mostrando 3 pontos quaisquer, tá? 1, 2 e 3 construiu o arco. Então está construído o arco aqui nesses 3 pontos. No segundo caso aqui nós temos aqui o ponto 1, 2 e 3. Como é que nós fazemos? Clique no arco, 3 pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aí construiu um arco, ok? Então aqui a construção do exercício, a letra A aqui do exercício 8. Então vamos fazer a letra B aqui do exercício 8. Então temos aqui, ó, arco, início, centro e fim. Então quer construir aqui, ó, já deixei digitado aqui que é o início, centro e fim, para ficar bem didático. Então vou em arco, início, centro e fim, como queremos construir início, centro e fim. Pronto, está construído um arco. Esse é muito prático quando a gente vai construir, fazer, simulando uma porta, o movimento da porta na construção
na civil e na arquitetura, né, nas construções rurais, instalações zootécnicas, etc. Simular este movimento de um arco, ou movimento de abertura e fechamento de uma porta, por exemplo. Então, temos aqui o outro exemplo aqui, ó, arco, início, fim, direção. Então, a direção seria, né, a direção, querendo dizer, para cima ou para baixo, né? Então, arco, início, tá? Fim. Então, vamos lá procurar início, fim, direção. Tá aqui este comando. Clico início, fim e direção. Então, tá aqui. Eu posso colocar para cima ou posso colocar para baixo, ok? Aí eu vou num ponto de precisão para escolher aqui o ponto de precisão, tá certo? Então, eu posso colocar para baixo no ponto que eu desejo. Aqui não vou ter uma precisão de um ponto, de um tamanho do arco. Então, eu vou clicar aqui, tá? Neste ponto aqui, ó, ok? Observe aqui, ó, que eu apertei aqui o comando F8, tá? Ele tem essa característica, né, de alterar este comando aqui, ó, ele muda, né, o formato. Então, quando a gente faz este comando com F8, ele foi até num raio, tá? Lá de 100, ok? Aqui o objeto snap, vamos repetir o comando, início, fim, e mostramos aqui a construção do arco nessa precisão, ok? Então, feito o segundo desenho da letra B. Vamos fazer agora na letra C também, o primeiro e o segundo da letra C. Então, aqui nós temos comando arco, início, fim e raio. Então, arco, início, fim e raio. Então, nós vamos ter, tá, digitar o início, o fim, e qual que é o raio que foi solicitado? Então, vamos lá ver no desenho um raio aqui, ó, de 155. Então, vamos digitar 155, ok? Então, está aqui o raio. Vamos comprovar que raio. Como é que nós vamos medir o raio? Então, clicamos aqui nas dimensões, né? Linear, alinhada, angular, nós queremos saber raio. Então, clico no raio, vem aqui, eu vou observar que a cota raio, lá ficou 155, né? A cota do raio. Então, tá certo. Ah, professor, se eu quiser mudar, então vamos fazer uma cota de raio 110, por exemplo. Então, eu clico lá, raio, início, fim, raio, clico no início, fim e digito 110. Então, digitou um raio de 110. Lá, 110, ok? Vou apagar e refazer o original. Início, fim, raio, início, fim, 155, ok? E vou colocar a dimensão do raio. Está feito, né? Outro desenho. O próximo que nós temos aqui, início, tá? Arco, né? Início, centro e ângulo. Isso é muito interessante também. Então, vamos em arco, nós temos centro, início e ângulo. Então, observe que aqui na apostila, ó, nós vamos aqui, está escrito aqui, ó, por definição, tá? O programa de arcos são desenhados no sentido anti-horário, ok? Então, tá aqui, ó, anti-horário aqui na apostila. Então, nós vamos digitar lá centro, então, o que nós queremos, que vai ser o centro do arco, o início, e vamos dar o ângulo, certo? Eu vou tirar aqui o objeto, o comando ortogonal para vocês verem, tá? Aqui o ângulo que tá, então lá está solicitando um ângulo de 38 graus, 38 graus. Então vamos colocar o ângulo 38 graus. Observe que ele está no sentido anti-horário. Se eu for colocar o mouse para baixo, ele continua no sentido anti-horário. Então eu quero 38, ele não vai para baixo, ele vai no sentido anti-horário. Digitar 38, então esse arco tem 38 graus. Vamos confirmar? Vamos escolher aqui uma camada.
Vamos medir o ângulo, cota angular. Vamos mudar aqui, camada 1, cota angular, 38 graus. Ah, professor, se eu quisesse de 50 graus, é possível? É, vamos fazer de 50 graus para mostrar para vocês, tá? Então, vou apagar. Até podemos deixar aqui, né, para vocês verem. Arco, centro, início, ângulo, centro, início, 55. Então, tá lá feito 55 graus. Então, esse ângulo ficou com 55 graus. Mudar para a linha mais estreita. 38. Então tá aí feito os dois arcos, né? O de 55 e o de 38, ok? Então lembra que é no sentido anti-horário, certo? Aqui se a gente cotar, né, só por curiosidade, vamos ver o raio, vamos observar que o raio vai ser, né, 100, que essa distância é aqui embaixo, né, da distância do círculo que nós medimos. Inclusive, né, a gente podemos medir, né, o comprimento de um arco, tá? Vamos apagar aqui só para a gente focar apenas no 38, certo? O comprimento de um arco. O AutoCAD faz isso, né? Aqui, esse outro comando que eu não utilizei ainda em nenhuma aula com vocês é o comprimento do arco. Então, eu crio uma cota do comprimento. Se nós quisermos esse comprimento do arco, tá aqui. Esse comprimento do arco medido tem 62 e 32 unidades, certo? Aqui, como nós estamos trabalhando em milímetros, significa eu estou, né, em 66,32 milímetros, certo? Bom, aí tem o próximo desenho, né? Aí fica uma aplicação, né, para vocês fazerem como atividade. É muito simples, né? Arco, início, centro e fim. Não esqueçam de deixar o comando objeto OSNAP ativo, né? Ativado. O objeto OSNAP aqui, ó, extremidade, meio, para ele automaticamente ele acha o centro do arco, ok? Fazer um para vocês verem, tá? Então aqui é início, centro e fim. Vamos arco, início, centro, fim. Início, centro e fim. Está feito o arco, ok? Simples assim. Vou colocar a linha mais espessa, tá? Aqui início, fim, raio com o raio de 100. E o próximo, tá? Desenho para vocês estarem executando, certo? Aqui o arco. Observe aqui, ó, que o arco está nesse sentido. Vou mostrar aqui para vocês só uma dica, né? Mostrar para vocês aqui como tem na apostila o exercício, a letra F, né? Tá pedindo um raio de 40. Ele tá no sentido, tá, inferior, né? Vamos aqui esse desenho, né? Tá escrito, vou apagar aqui para repetir para vocês, tá? Então vamos deixar aqui, só para ficar didático, tá? O que nós fizemos aqui, ó? Início, tá? E o fim. E o arco, né, ficou nesse sentido para cima. Vamos fazer o mesmo arco, ó, início, fim e raio. Vou clicar aqui o início, fim e raio. Só que ao invés de eu clicar da direita para a esquerda, eu vou colocar aqui, ó, da esquerda para a direita. E vou digitar 155. Então o raio ficou neste sentido. Aí que vocês estão vendo, tá? Só para por detalhe, ficou nesse sentido. Então quando vocês digitam, né, a ordem da esquerda para a direita, o arco ficou virado para baixo. Se a gente clicou aqui da esquerda para a direita, perdão, da direita para a esquerda, ele ficou virado para cima, certo? Então essa aula é muito simples, mas tem grande utilidade no dia a dia quando formos fazer os exercícios. Este comando arco é muito útil, ok? Então eu finalizo a aula aqui e na próxima aula vou falar para vocês do comando mover e copiar, ok? Até a próxima aula.